Olá, tudo bem? Vamos continuar conversando então sobre a Política Nacional de Alfabetização e alguns pontos que a gente precisa discutir, né? No vídeo anterior a esse, eu tinha falado sobre a diferença entre usar o termo literacia, que é um termo usado em Portugal, e o termo letramento, que é usado aqui no Brasil, né? Os estudos do letramento, eles, né, já estavam pelo mundo todo, né? E nós ainda não tínhamos. Então, no Brasil, nós chamamos de novos estudos do letramento, a partir das pesquisas, então, da professora Angela Kleiman na Unicamp. Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar é o que a professora Maria de Lourdes Dionísio, da Universidade do Minho, a qual eu tinha citado no vídeo anterior, fala sobre letramento. Ela diz o seguinte: o letramento é um conjunto de práticas sociais que envolvem o texto escrito, não do ponto restrito da linguagem, mas de qualquer texto. Portanto, aí vamos enveredar para um letramento que é plural. Envolve, integra outras linguagens que não é apenas a linguagem verbal, através de textos. Então, o sentido plural localiza essas práticas na vida das pessoas, práticas que são realizadas com finalidades para atingir os seus fins específicos e não, preste bem atenção, um conjunto de competências que estão armazenados na cabeça das pessoas. E é justamente essa última parte que eu quero destacar. Não um conjunto de competências que estão armazenados na cabeça das pessoas. E aqui tem um grande problema, né? Como é que uma política que se volta para a ciência cognitiva da leitura, né, que desconsidera o sujeito, né, quem ainda não assistiu o vídeo anterior, eu sugiro que vá lá assistir e tal, como é que pode falar em letramento, né? Então, quando a gente pensa em letramento, a gente está pensando nessas práticas sociais de leitura e de escrita, e a gente percebe que não é assim que o documento vê, né? Ele fala o tempo inteiro em habilidades, né? Então, eu queria chamar a atenção aqui para uma parte que eu acho bastante interessante, né? Que vai dizer o seguinte, né? Atividades que estimulem a leitura e a escrita de textos cada vez mais complexos, a fim de que a pessoa se torne capaz de usar essas habilidades com independência e proficiência para aprender, transmitir e até produzir novos conhecimentos, tá? Então, aqui eles estão falando do ensino da leitura e da escrita que vai para além da alfabetização. É na página 19 do documento. Então, há um problema aqui. Se eu entendo, de um lado, né, que o letramento é o que a gente faz com os textos, são essas práticas sociais nas quais eu me incluo e que vai além da linguagem escrita, como diz a professora Maria Dionísio, que não se refere a essas competências que estão armazenadas na cabeça das pessoas. Como é que eu vou compreender isso daqui? Atividades que estimulem. Bom, se são atividades que estimulam, a pergunta que fica aqui por trás é: onde está o uso social? Qual é a função social da escrita? Qual é a função social da leitura? O que se sabe? Qual é o diagnóstico que se tem desse grupo social com o qual se vai trabalhar? O que a gente começa a perceber, uma perspectiva que se distancia bastante, né? Se dentro dos estudos do letramento a gente tem uma perspectiva mais etnográfica, que é conhecer esse grupo, as suas práticas de leitura, de escrita e de oralidade, como é que nós podemos falar num programa único para todo o Brasil que estimule, né? Parte do pressuposto que não existe, quando eu digo que eu vou estimular é porque não está estimulado, não é verdade? Então, parte daí. Mas vem um outro termo aqui que é complexos, ou seja, de textos cada vez mais complexos. Então, se parte do pressuposto também que vão todos no mesmo ritmo, como eu já comentei no vídeo anterior. Ou seja, o que é uma complexidade de leitura? Depende do leitor, não é verdade? Se eu já tenho, né? Se eu já estou alfabetizado ou não. Então, num grupo de crianças que vão para o primeiro ano, por exemplo, ou que estão no segundo ano, nós vamos ter todos os tipos de criança. Aquelas que tiveram uma inserção na cultura escrita lá na educação infantil, ou na sua família, ou na igreja.
não é verdade? Então, o que para um parece complexo, para o outro parece simples, porque depende muito das práticas que essas crianças vivenciaram, né? No seu espaço cultural e tudo mais, né? Quais são os seus agentes de letramento e assim por diante. Então, não existe uma complexidade, né? Existe o quê? Considerar o sujeito que está ali. Então, eu posso até preparar um material que vai do texto mais simples para o texto mais complexo, mas eu não vou conseguir trabalhar, né, com os sujeitos dessa forma. Então, cada vez mais a gente vai percebendo que há uma ideia de um ensino mais mecanicista, tá? E que cada aluno tem que esperar a vez de aprender, né? Que não conta o que ele já traz, o que ele já sabe. E vai um pouquinho adiante e diz assim, ó, tá? A fim de que a pessoa se torne capaz de usar essas habilidades, volta para a palavra habilidades, com independência e proficiência para aprender, transmitir e até produzir novos conhecimentos. Eu quero chamar bem atenção para isso, até produzir novos conhecimentos. O sujeito está produzindo conhecimentos novos todo o tempo. Então, aqui a gente vê, mais uma vez, eu quero destacar isso, que o sujeito, ele não é participante. Então, vejam só, eu só peguei um parágrafo aqui, que fala sobre o ensino da leitura e da escrita, né? E eles dizem que se constitui, que vai para além do processo de alfabetização. Só que a PNA não compreende o que é que está além desse processo de alfabetização. O que é o letramento? O que são essas práticas sociais? E não sabe por quê. Porque desconsidera o sujeito, né, como alguém que está situado, né, socialmente, alguém que sabe, alguém que contribui. Não considera que não existe uma metodologia única, que eu vou partir de textos mais simples para textos mais complexos. O que é simples e o que é complexo para você que está aí? Depende das suas experiências anteriores de leitura e de escrita, não é verdade? De oralidade. Então, depende das práticas nas quais eu estive inserido. Então, a gente vai percebendo, né, mais uma vez, que é preciso acreditar que o sujeito, ele constrói e produz conhecimento. Não é que ele possa até produzir conhecimentos. Não, ele produz conhecimento. E é porque ele produz conhecimento que ele avança na aprendizagem da leitura e da escrita. Tudo bem? Então, só retomando, eu queria hoje reforçar, né, que falta compreender o que é letramento dentro da Política Nacional de Alfabetização. Que falta considerar, né, nesse letramento, a cultura e o sujeito situado na sua comunidade de prática. Então, eu vou ficando por aqui e depois a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço.